noite. Hoje o nosso tema é curcumina, só que envolvendo desordens metabólicas, né? Curcumina, vocês sabem que é uma molécula que eu adoro bastante, eu gosto muito da curcumina, eu uso mesmo, né? A cúrcuma como tempero, a curcumina como suplemento ou como fitoterápico. Na verdade, ele é considerado suplemento hoje no país, né? Foi registrado pela Anvisa. E hoje o nosso foco é a curcumina e desordens metabólicas. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês aqui por onde anda a curcumina, né? A curcumina, você tem vários estudos, então olha só, isso aqui é uma lista de estudos clínicos, tá? Citando a cúrcuma, que lá fora eles chamam de turmeric, né? A cúrcuma longa. E aqui você tem os estudos em desordens metabólicas. Aqui estão falando a prioridade dos estudos, ou que tem mais, é a esteatose hepática não alcoólica, que por sinal, vocês já vão notando, e mudou de nome, né? Agora se chama fígado esteatótico associado ao metabolismo, ou seja, desmetabolismo na verdade. Estudos em dermatologia, né? 2%, na área de pulmão 2%, renal 3%, mucosa oral 4%, doenças cardiovasculares, câncer 9%, está aumentando, né? Gastrointestinal, como neuroprotetor, tratamento de depressão, ansiedade. Saiu uma revisão sobre cúrcuma e ansiedade há umas 2 ou 3 semanas atrás, e desordens musculoesqueléticas. Agora, não se estresse, porque nós vamos ver todas, tá? Hoje nós vamos focar aqui exatamente nessa questão dos distúrbios metabólicos, né? E me atrai muito essa questão da neuro, e a tendência é que se aumente cada vez mais estudo em neuro, principalmente como neuroprotetor. A cúrcuma é um neuroprotetor assim, fantástico, é antioxidante, anti-inflamatório. Mas voltando ao nosso tema especificamente, né? A curcumina, que é o principal ativo da cúrcuma, mas também você tem a classificação dos curcuminoides, né? Eles têm atividade antioxidante e anti-inflamatória. E, particularmente, né? As desordens metabólicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e fígado esteatótico associado ao metabolismo, eles têm uma disfunção na organela, eles têm tanto o estresse oxidativo como a inflamação, como ponto causal fisiopatológico chave, né? É lógico que você tem a resistência à insulina, que participa da maior parte dessas fisiopatologias, né? Aí você vai falar assim para mim, mas onde é que a resistência à insulina entra na hipertensão? No endotélio, né, a insulina ela estimula a produção de óxido nítrico sintetase endotelial, né? Ou seja, particularmente nas células endoteliais, a ligação da insulina ou a ligação da insulina e o estímulo de AKT, né, que é o sinalizante primário, vai estimular a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula antioxidante e antiaterosclerótica mais importante que nós temos, né? E é lógico que você tem os fatores como a questão da dieta, programação metabólica, né, diminuição da capacidade antioxidante. Vamos supor que na sua dieta você ingere moléculas pró-oxidantes também, como excesso de ferro, cobre, né? Gordura saturada em excesso. E você deixa de ingerir, por exemplo, selênio, né? Cisteína, diminui a produção de glutationa. E você vai desenvolver desordens metabólicas. A resistência à insulina talvez seja a que esteja por trás de tudo isso. Mas o estresse oxidativo vai gerar dano às biomoléculas, né? Dano às biomoléculas geram inflamação, e aí você tem a disfunção das organelas, particularmente a disfunção mitocondrial e também a disfunção do retículo endoplasmático, né? Particularmente o estresse do retículo endoplasmático levando a essas alterações metabólicas. O fato é que quando você começa a atuar como antioxidante e anti-inflamatório, você traz um benefício nas desordens metabólicas. O uso de anti-inflamatórios, por exemplo, esteatose hepática, a vitamina E é o maior exemplo, assim como o ômega 3, né? Também antioxidante. Tocotrienóis são mais eficazes do que o tocoferol, mas o fato é que você, aumentando a capacidade antioxidante e anti-inflamatória do seu paciente, e a curcumina, né, assim como os curcuminoides, têm essa atividade, você vai controlar ou diminuir a prevalência dessas desordens. É lógico que você, numa obesidade, você vai usar um produto ou fazer uma dieta, mas a curcumina vai ajudar bastante o seu paciente. Resistência à insulina também, assim como desordens cardiovasculares e hipertensão. O fato é que você tem vários caminhos de ação, né? Aqui você vê um aumento da capacidade antioxidante, de enzimas antioxidantes, estimulando o sistema NRF2, né? E aqui você vê um efeito no fator nuclear de transição kappa B ou NF-kappa B, mas também
Olha que legal, você vê o estímulo do receptor ativado por proliferador de peroxissomo gama, que estimula a captação de glicose e o seu metabolismo, né? E também o estímulo do PPR gama dá uma atividade anti-inflamatória. Você tem inibição da ativação da janusquinase, da ABNT, que é uma proteína associada ao anabolismo, citocinas inflamatórias, e aí o que tem? A curcumina, então, ela vai trazer um benefício geral. Ela vai melhorar a disfunção da célula beta pancreática. Por sinal, eu acho interessante vocês estudarem o metabolismo da célula beta pancreática. Por quê, né? Hoje se fala muito na cura do diabetes tipo 2, aumentando o metabolismo oxidativo na célula beta pancreática. Estamos esperando para ver no que vai dar isso tudo, né? A curcumina tem uma capacidade de melhorar a disfunção da célula beta, mas também ela tem atividade anti-inflamatória, ela diminui a peroxidação lipídica, melhora a função mitocondrial, mas também ela estimula a biogênese mitocondrial, né? Há estudos clínicos mostrando que a curcumina tem essa atividade, melhora a sensibilidade à insulina por ação no receptor ativado por proliferador de peroxissomo, PPR gama, né? Diminui o estresse oxidativo. Com isso você aumenta a sua adiponectina, você melhora a sensibilidade à insulina, inibe a gliconeogênese, né? Você tem uma diminuição da lipogênese e o aumento da oxidação de ácido graxo. Na minha opinião, essa oxidação tem muita relação com a biogênese mitocondrial, né? Diminui a inflamação, aumenta a atividade das células beta, isso vai trazer um benefício na produção e secreção de insulina. E você tem o aumento da assimilação da glicose, da insulina e da glicose, estimulando o PI3K-AKT, que vai gerar a translocação de GLUT4, né? Particularmente o GLUT4 aonde? No fígado, no músculo esquelético e nos adipócitos, né? E aí você tem uma tendência a aumentar o metabolismo, diminuir a gordura visceral, a gordura total e o turnover de glicose. E você também tem, né, alguns efeitos aumentando, por exemplo, a insulina, né? Isso tem relação com o efeito no aumento do PGC1-alfa. O PGC1-alfa vai estimular a produção de irisina e a irisina vai sinalizar para o seu corpo inteiro, como se fosse uma fofoqueira, que você está fazendo atividade física. Na verdade, pode ser fofoqueiro também, tá? Então, não é questão de gênero, não, tá? A curcumina estimula a expressão de PGC1-alfa, isso não é uma pergunta, é uma resposta, tá? Estimulando o FNDC5, isso vai aumentar a produção de irisina, e a irisina vai cair na sua circulação. A irisina é um peptídeo que vai sinalizar para o seu corpo o mesmo estímulo que você faz no seu músculo, né? Então você vai ter o quê? Um sinalizante que vai melhorar a resistência à insulina, vai aumentar a captação de glicose no músculo esquelético, vai melhorar, né, o metabolismo de lipídio de glicose no seu fígado, diminuindo a lipogênese, diminuindo a gliconeogênese, vai estimular a atividade da célula beta pancreática e olha só, vai estimular o que a gente chama de amarronzamento, se eu posso inventar esse termo para vocês agora, do tecido adiposo branco, fazendo mais tecido adiposo bege. Eles chamam de efeito Browning, né? A gente não traduziu para o português. Eu diria que seria como se fosse você fazer mais mitocôndrias, aumentar a perfusão sanguínea do seu tecido adiposo branco, fazendo com que ele fique bege. Então aumenta o tecido adiposo bege e diminui a resistência à insulina. Ao diminuir a resistência à insulina, você diminui a lipogênese, você aumenta a produção de óxido nítrico, melhorando a perfusão sanguínea, você estimula a biogênese mitocondrial, né? E aí você tem todo o efeito do metabolismo energético, né? E é lógico, a curcumina, ela pode gerar, né, principalmente um aumento de importação de lipídios do seu fígado. Ele vai inibir a hidroximetilglutaril coenzima redutase, vai ter um efeito hipolipemiante, né? Mas já vou avisando, não é todo mundo que responde ao tratamento, tá? Algumas pessoas não respondem. O que eu vejo é que os resultados clínicos são meio que irregulares e infelizmente a gente não sabe ainda, né, o que vai levar a você ter um efeito hipolipidêmico quando você usa a curcumina. Mas nos pacientes que respondem, você pode até fazer o teste, né? Você vai ter o benefício, diminuição do triglicerídeo e do colesterol. O que pode ser muito importante, porque a própria curcumina tem efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então você vai somar um benefício protetor. Você sabe que a aterosclerose é associado à oxidação da LDL, né? E se você tem um antioxidante, você vai ter um efeito muito legal. Sem contar
o aumento da produção de óxido nítrico por melhora da sensibilidade de insulina na célula endotelial, isso vai ter um efeito anti-aterosclerótico, né? O fato de você ter um aumento da termogênese também vai trazer um benefício para o seu paciente, além de que a curcumina ela vai estimular o consumo de lipídios no tecido. Esse efeito termogênico aumentando a beta-oxidação, né? É lógico que isso vai traduzir em mais produção de energia física e mental, né? Porque quando você estimular o PPR gama, você vai estimular no seu cérebro também, e esse estímulo do PPR gama no cérebro vai melhorar a sua função cognitiva, né? Pouco se estuda o efeito da curcumina na função cognitiva, podia estudar mais, mas é um benefício muito interessante. A curcumina, que você vê o rizoma, né? Um desenho bonitinho até, né? Aumentando o NRF2. O que é o NRF2? O NRF2 é um fator de transcrição que aumenta a produção de suas enzimas antioxidantes, suas enzimas detoxificantes de fase 2 e tem efeito anti-inflamatório, inibindo o fator nuclear de tração KB, o famoso NF-κB. Esse efeito no seu fígado é fantástico, né? Porque seu fígado ele é um detoxificante do seu corpo, o seu fígado também precisa controlar o estresse oxidativo, né? As enzimas do CYP450, que são enzimas de fase 1, né? Elas oxidam moléculas, então elas geram radicais livres. E é lógico que todo esse caminho metabólico, além de ter efeito anti-inflamatório, estimular o NRF2, você vai diminuir o processo inflamatório, você vai inibir o SRBP1C e CHRBP, diminuindo a síntese de triglicerídeos e de colesterol, diminuindo o risco de esteatose. Ao melhorar a resistência à insulina, você sabe que a insulina elevada estimula a lipogênese, né? Você vai ter um benefício na diminuição da lipogênese. E se você também estimula a biogênese mitocondrial, você vai ter um benefício adicional. E estudos indicam, né, que a curcumina também tem um efeito antifibrótico. Não é só ela não, tá? Quase todos os flavonoides têm essa atividade antifibrótica. E o primeiro estudo que eu vi, interessante em fibrose, foi o uso das ginkgofavonoglicosídeos, né? Foi um estudo em ratinho, foi altamente promissor na época, foi na década de 2000, né? Eles administraram ginkgofavonoglicosídeos para ratinhos com fibrose hepática, né? E, surpresa, eles fizeram a reversão da fibrose. Eu estou esperando esse resultado de ser humano, não que eu esteja precisando, mas seria uma aplicação fantástica você fazer a reversão de uma fibrose, né? Além de que a curcumina também tem uma atividade bifidogênica, ela tende a corrigir a sua desbiose, né? Se fala muito e não se sabe com certeza se o efeito anti-inflamatório maior é da correção da desbiose ou do efeito da curcumina, particularmente inibindo o fator nuclear de tração KB. Com isso você tem vários benefícios metabólicos, né? Aqui você vê a curcumina, né, diminuindo a inflamação, estimulando o metabolismo oxidativo, estimulando a biogênese mitocondrial, tá aqui ó, para o estímulo de PGC1-alfa. Se ela aumenta, ó, vou dar uma dica para vocês, todo produto que aumenta a irisina plasmática, ele aumenta porque ele aumentou o PGC1-alfa, né? Se ele aumentou o PGC1-alfa, ele aumentou a biogênese mitocondrial. Isso é até um raciocínio muito interessante. Se você vê um artigo que fala, tal produto aumentou a irisina, pode ter certeza que ele estimula a biogênese mitocondrial. Então é um produto a ser utilizado e a ser considerado também para essa finalidade, né? Ao diminuir a resistência à insulina, você vai aumentar a ação em AKT, né? Isso vai aumentar a translocação de GLUT4, e considere aqui o adiposo e músculo, né? Particularmente o músculo. Ao aumentar a translocação de GLUT4, você aumenta a captação de glicose, particularmente no músculo, tecido adiposo e no seu fígado. Isso faz com que você tenha um estímulo metabólico, né? E um dia talvez a gente verifique se a curcumina tem uma atividade ergogênica também, porque aumenta a translocação de GLUT4. A curcumina é um recurso ergogênico, não tem a menor dúvida sobre isso, mas a gente não tem certeza se é só por efeito anti-inflamatório e antioxidante, né? Mas também tem esse efeito da resistência à insulina. O fato é que você tem a curcumina e seus análogos diminuindo a acetilação de estonas, inibindo a metilação de DNA, a metilação de DNA associada ao envelhecimento, né? Eu vou falar isso também no curso para vocês. E ela também tem efeito anti-inflamatório. Então, esse efeito anti-inflamatório, assim como antioxidante, pode diminuir a complicação crônica no diabetes tipo 2, né? E aqui você tem a curcumina inibindo a reprogramação metabólica no paciente, né? Seria o que a gente chama de acetilação e metilação de estonas e no caso do próprio DNA.
A curcumina diminui a produção de RNAs, microRNAs, né? Isso faz com que também ela faça uma reprogramação metabólica, fazendo que você diminua o risco de complicações do diabetes tipo 2. Diminuindo moléculas de adesão, diminuindo a adipogênese, diminuindo citocinas inflamatórias, né? E aumentando a sua fibronectina, estimulando a remodelação do tecido. E aqui você vê também o aumento da produção de colágeno, né, do tecido, na verdade procolágeno. Então a sua curcumina tem vários efeitos que repercutem no metabolismo energético e consequentemente no que nós podemos chamar de síndromes metabólicas, ou deficiências ou alterações metabólicas. A curcumina também nesse seu efeito epigenético vai ativar, né, fatores de sinais de transdução, coisa você vai diminuir a inflamação, o estresse oxidativo, vai diminuir a fibrose, vai diminuir a apoptose e vai diminuir a lipogênese, ou lipometabolismo. Você diminui, então, nesse caso, a sua complicação do diabetes, que seria a nefropatia, retinopatia, vasculopatia, cardiomiopatia no paciente diabético, é lógico que não está citado aqui, mas com certeza também a neuropatia diabética, né? A curcumina, você pode ver o efeito dela na inflamação e também no estresse oxidativo, porque alguns trabalhos mostram, né, o efeito da curcumina na hemoglobina glicada, né? Então a curcumina tem vários efeitos. Ela regula a lipogênese, a lipólise, estimula a lipólise, né? Aumentando o metabolismo de lipídios, prevenindo o ganho de peso ou adiposidade. Diminui a peroxidação lipídica pelo seu efeito antioxidante, diminuindo a lipotoxicidade. Aumenta a oxidação de ácidos graxos, a beta-oxidação, né? E aí você começa a ficar pensando assim, poxa, eu podia acrescentar uma carnitina junto, né, para que o paciente realmente faça a beta-oxidação. Às vezes nós cometemos esse erro de não analisar o metabolismo antes de fazer uma suplementação, né? Você fala assim, Henry, você colocaria uma carnitina junto com a curcumina? Se eu focar a termogênese, eu sempre colocaria uma carnitina, sabe por quê? Você põe o produto que você quiser, né? Pode ser um capsiato, pode ser uma capsaicina, uma cafeína, né? Vários produtos, um produto que aumenta a sua norepinefrina, como chá verde, o galactobactequina, ou mesmo se você usa curcumina, de repente você estimula a biogênese mitocondrial, estimula a lipólise, e quando sua célula vai colocar o ácido graxo dentro do mitocôndria, falta carnitina. A demanda da carnitina também tem que ser analisada, né? Então ela diminui a oxidação olha só que interessante, diminui a oxidação de ácido graxo em células de câncer, né? Mas induz a oxidação em células não câncer, né? Isso é muito interessante. Aí você fala assim para mim, não, Henry, mas inibir a oxidação de ácidos graxos na célula cancerígena é bom? Eu falei assim, olha, às vezes a célula cancerígena, ela usa o ATP gerado pela beta-oxidação para fazer o anabolismo, né? E lembrando você, né, que a célula neoplásica é uma grande gastadora de ATP. Ela não só faz anabolismo, porque ela precisa crescer. E para crescer ela precisa de energia. Inibe a hidroximetilglutaril coenzima redutase, eu já falei para vocês, né? Esse é o efeito que a estatina faz, só que a gente não vê o efeito na miosite com a curcumina. Também estimula os receptores ativados por proliferador de peroxissomo, tipo gama, você já sabia, e tipo alfa, né? O tipo alfa estimula a captação de lipídios e a oxidação deles, tem relação com a beta-oxidação, né? E ele inibe a absorção de ácido graxo. Há dados mostrando que a curcumina pode inibir tanto a alfa-glicosidase quanto também a lipase, né? A lipase pancreática. Mas isso ainda tem que ser comprovado e nós temos que esperar benefício do ser humano. A curcumina, quando você ingere ela, bom, inicialmente a gente tem que falar que a curcumina é muito mal absorvida, né? Por isso que a indústria investe tanto, os pesquisadores, né? As indústrias de matéria-prima investem tanto na curcumina nano. E aí você tem um benefício aqui legal, né? Ele pode aumentar a oxidação de ácidos graxos, ele vai diminuir a processação lipídica, vai diminuir a formação de placas ateroscleróticas, né? Melhorando a dislipidemia, vai diminuir a absorção de lipídios, vai inibir a síntese de colesterol, né? E vai diminuir ou aumentar a lipólise no seu tecido adiposo branco, aumentando o que nós chamamos de tecido adiposo bege, né? Que seria o amarronzamento ou efeito Browning no tecido adiposo. A terapia com curcumina vai controlar o seu metabolismo lipídico,
vai diminuir a oxidação de lipídios, aumentar a oxidação de ácidos graxos, vai diminuir a captação de lipídios do seu intestino e vai diminuir seu colesterol. Com isso você eleva uma homeostase lipídica, melhorando a dislipidemia e diminuindo o risco cardiovascular, né? Vocês sabem, aí eu tenho que falar para você, né, que risco cardiovascular nós temos que considerar principalmente a proteína C reativa e a dislipidemia, particularmente a LDL oxidada, né? Então, quando o meu paciente começa a aumentar a LDL oxidada e começa a aumentar a PCR, eu começo a ter medo. Por quê? A LDL oxidada ela é fagocitada pelo macrófago, gerando a célula espumosa. Só que a PCR, proteína C reativa, ela opsoniza a LDL, fazendo com que mais LDL sejam fagocitadas, né? E aí você tem o risco, quando a PCR está aumentada e sua LDL oxidada está aumentada, aí você pode começar a ficar com medo do seu paciente ter uma doença cardiovascular. Aí você manda fazer um ecodoppler de carótida e aguarda o resultado. Se já tiver como positivo no ecodoppler de carótida, aí o tratamento ele tem que ser mais agressivo, né? Mas usar a curcumina sempre vai ter um efeito preventivo, né? A curcumina então tem essa atividade, diminuindo a lipogênese, ela vai diminuir o fígado gorduroso não alcoólico, que eu volto a dizer para você, mudou de nome para fígado esteatótico relacionado ao metabolismo, né? Diminuir também o estresse oxidativo, melhorando a função hepática. Você vai notar isso quando você começar a administrar a curcumina no seu paciente com algum problema no fígado. As enzimas ALT e AST vão diminuir, a gama-GT provavelmente vai diminuir também, tá? Porque a curcumina com seu efeito antioxidante vai diminuir a oxidação da glutationa. Isso vai reverter numa diminuição da gama-GT, né? E aí a curcumina é um excelente produto, né, para diminuir a esteatose hepática, diminuir ou melhorar, controlar a dislipidemia e aliviar a inflamação e diminuir o estresse oxidativo. Aqui você vê a 8-hidroxideoxigonosina, que é relacionada à agressão oxidativa ao seu DNA, mas aqui indiretamente você vê a diminuição da carboximetillisina. E o que é ela? É um AGE, né? É um produto da glicação espontânea, o produto final da glicação. A carboximetillisina nós usamos para medir a glicação no paciente. Como você não consegue medir a carboximetillisina, você pode medir a albumina glicada, né? Porque a albumina glicada não é um produto de terminal de glicação, mas ele é uma proteína glicada. Isso ajuda você a ter uma referência a mais, né? Então, olha só que interessante, você pode usar os seus exames laboratoriais, o colesterol total, o colesterol HDL ou o colesterol LDL ou não HDL, né? Que é bastante interessante. E aí você associa com a proteína C reativa, você vê a LTST, você vê a gama-GT, e aí você vê a própria hemoglobina glicada ou albumina glicada. Aí você tem uma ideia da glicação do seu paciente. E você tem que baixar todos esses fatores de risco, né? As enzimas as enzimas hepáticas, né? A gama-GT, a LTST, assim como diminuir a albumina glicada ou a hemoglobina glicada pode ser interessante também, né? E é lógico que quando você faz o tratamento do seu paciente, você foca esse caminho. A curcumina é utilizada como um auxiliar no tratamento de diabetes tipo 2, né? Pelos vários motivos, o principal é a melhora da resistência à insulina. Com isso você tem um benefício na diminuição da lipogênese, né? Você diminui a resistência vascular periférica, aumentando a produção de óxido nítrico. Você vai diminuir o estresse oxidativo, você vai diminuir o processo inflamatório e é lógico que você vai melhorar a sua glicemia de jejum, né? O que é muito importante como padrão. E como ele baixa a glicemia de jejum e tem efeito antioxidante, com certeza a hemoglobina glicada vai cair. Mas lembra muito bem que você não vai pegar da curcumina e da semana que vem já pedir os exames, né? Você tem que esperar no mínimo aí, na minha concepção, uns 4 meses antes de pedir os exames novamente, né? Principalmente devido à hemoglobina glicada. Aí você consegue ter um controle melhor do seu paciente. A curcumina também tem sido utilizada para obesidade ou sobrepeso, exatamente pelos mesmos padrões, né? Então, quando você usar a curcumina e o nível de lipídios, triglicerídeos diminuir, você pode ter certeza que seu produto vai ser útil para a obesidade. Se você olhar o seu paciente e você ver, por exemplo, que ele tem um status de energia maior e você dosa corpos cetônicos, os corpos cetônicos aumentam, é porque ele aumentou a beta-oxidação. Então, automaticamente, você pode ter certeza também que ele vai trazer um benefício no sobrepeso. Tudo é uma correlação, né? Curcumina é anti-inflamatório e antioxidante, esse é o efeito principal, mas ela tem várias outras atividades. Então, aqui você tem alguns estudos pré-clínicos e clínicos de curcumina trabalhando na resistência à insulina. Vamos partir direto aqui para os clínicos, né?
onde você vê que a principal referência é um trabalho de curcumina em ovário policístico. Sim, a curcumina é um produto que diminui a resistência à insulina nas meninas com ovário policístico, né, síndrome de ovário policístico, e ele vai ter efeito cinético com a metformina, né? Lembrando que metformina você tem que só tomar um cuidadinho com a vitamina B12, né? Mas no ovário policístico você pode usar um minoxidil, você pode usar uma carnitina, você pode usar uma menetilcisteína, né? Aumentar a atividade física do paciente também é sempre interessante, e uma dieta resistiva de carbo, né? Lembra muito bem que no ovário policístico você tem que avaliar principalmente clinicamente a frequência da menstruação, que é o que eu principalmente avalio, né? Para mim é muito importante, mas você pode também usar como referência a testosterona livre, a testosterona biodisponível, o LH, né? A menina sempre vai ter uma alteração, e é lógico que tem os padrões clínicos, né? O pelo corporal, o hirsutismo, né? A acantose nigricans, tudo isso pode ser padrão também. E aqui eu começo a mostrar para vocês os trabalhos de suplementação de curcumina, que eu falei sobre o mecanismo de ação, como é que ele funciona e tudo mais, né? Aqui começamos com uma revisão de meta-análise de resistência à insulina e diabetes tipo 2, né? Vocês notem de forma interessante que às vezes você começa um estudo meta-análise, você pega artigo pra caramba, né? Aqui eles pegaram 314 e quando eles tiraram as duplicatas, né? Aí fizeram uma avaliação, eles usam score de Haddad para fazer a seleção, chegaram a 12, né? E aqui você tem a relação dos 12, né? Curcuminoides, alguns associando a piperina, né? Que não se usa mais. Esse uso de curcuminoides com piperina já está meio que deixado de lado, né? Com essas formas nano. Aqui os curcuminoides sem droga, sem ingestão prévia. A curcumina 1.500mg, né? O açafrão 1.500mg, a nanocurcumina 80, você pode ver que a vantagem da nanocurcumina é que você pode usar uma dose menor, né? A curcumina é 1 grama e a curcumina aqui 1,5 grama. E eles avaliaram padrões como ROMA-IR, triglicerídeos, colesterol total, LDL, hemoglobina glicada, né? Que é o padrão, quase todo mundo avalia mais ou menos a mesma coisa, né? Eu gosto de pedir a insulina associada ao teste de tolerância à glicose. Então, toda vez que escolher para fazer a glicose, faz a insulina também, que a curva de insulina pode alterar, né? Eu gosto de pedir, né, quando a curva da insulina não dá alterada, o peptídeo C. Por quê? Porque ele fica mais tempo no seu circulante, né? A desvantagem é que a insulina desaparece rápido, o peptídeo C não, ele fica mais tempo circulante no seu corpo. Mas olha só que legal, né? Na apontação estilo meta-análise, você vê que todos os trabalhos mostraram um efeito positivo no ROMA-IR, né? Ou seja, a favor da curcumina em relação ao placebo, né? Então você vê um benefício. Eles fizeram uma separação por localização. Aqui você vê a hemoglobina glicada que caiu em todo mundo também, né? É ótimo isso, né? A queda da hemoglobina glicada. Desculpem a pulada, né? Esse é um outro trabalho interessante, onde eles pegaram a curcumina e avaliaram parâmetros cardiometabólicos antropométricos. E você vê aqui as várias doses de curcumina, né? Então você tem a curcumina, a curcuminoides, né? A cápsula com a cúrcuma longa, a nonocurcumina também, o fosfolipídio com curcumina, a curcumina com piperina, né? E aqui você vê os padrões avaliados, eles sempre avaliam praticamente os mesmos padrões, né? Mais trabalhos mostrando efeito, aqui eles usaram o Meriva, a curcumina em forma de micela, fosfolipídio, né? Nanocurcumina, e avaliaram esses vários parâmetros aqui. Ou seja, um trabalho de revisão bastante grande, né? Você pode notar que são vários trabalhos, dezenas de trabalhos, utilizando diferentes formas de curcumina. O que, na minha opinião, não seria legal, né? Porque não dá para como comparar uma cúrcuma em pó, né, com uma curcumina nano, né? A gente sempre espera que o resultado da curcumina nano seja melhor. Então eu gosto de fazer comparação de produtos meio equivalentes, né? Mas o que foi que eles mostraram, né? Que os estudos com os parâmetros antropométricos como peso, circunferência da cintura e massa corporal mostraram um benefício do uso de produtos de curcumina em relação ao placebo, né? Ou controle, né? Então você tem essa atividade. E aqui você vê um benefício também na glicemia de jejum, né? Em todos os estudos você vê uma melhora da hemoglobina glicada, da insulina, né? Do ROMA-IR, ou seja, a curcumina nas suas diferentes apresentações mostra efeito, só que algumas particularmente, né, mostram mais efeito.
Aqui você vê um efeito maior da nano, né? As curcuminas de alta, as curcuminas nano, você pode ver que o posicionamento deles é melhor, particularmente com relação à insulina e à glicemia. Aqui, né, o resultado da nano não foi muito melhor do que os outros, mas também foi considerável. Mas você vê que a nano tem uma vantagem nos outros parâmetros avaliados, né? Aqui você vê o benefício também da nano no colesterol total, né? Aqui você vê que no triglicerídeo, né? A nano não foi tão mais eficaz, né? Então você sempre tem que considerar as formas. Provavelmente essa forma de baixa disponibilidade tem um efeito no intestino, inibindo diretamente a enzima, né? E aqui você vê no HDL todos eles aumentando, a nano aumentou um pouquinho mais, né? E aqui no colesterol LDL a nano melhorou, LDL baixou mais do que as outras formas, né? Então a forma nano é uma boa forma, eles estão até fazendo essas comparações, mas eu acho meio complicado, porque a forma nano você tem vários formatos com diferentes níveis de absorção, né? Aqui você vê o efeito da curcumina também no estudo, uma revisão em doenças metabólicas, né? Aqui você considera a hemoglobina glicada, glicemia em jejum, massa corporal, circunferência da cintura, balão de aldedo que marca a peroxidação lipídica, né? Glicemia em jejum, hemoglobina glicada, você vê que, olha só, a maior parte dos estudos mostrou um benefício, diminuindo a massa corporal, aumentando o HDL, baixando o colesterol total, baixando o colesterol não HDL, baixando a lipoproteína A, e vários benefícios, olha só, diminui o peptídeo C, baixando a LTST, né? Abaixando o Roma-IR, nesse caso aqui, você tem o efeito na aumento da adiponectina e da diminuição da leptina, ou seja, geralmente os resultados são positivos em relação à curcumina em relação ao placebo, né? E há vários estudos mostrando o benefício metabólico da curcumina, né? E é lógico que isso deve ser considerado. Aqui você vê o aumento do PPR-gama, receptor ativado por peroxissomo tipo gama, que aumenta a captação e o metabolismo de carboidratos. A diminuição da proteína C reativa é algo que eu sempre espero na curcumina, exatamente pelo efeito anti-inflamatório, né? E os vários efeitos. Aqui você vê um efeito interessante da nanocurcumina, diminui também o apetite e diminui a massa corporal, né? Aqui você vê vários estudos mostrando esse benefício da curcumina. Então, a severidade de esteatose hepática, né? Também a curcumina amorfa. Aqui você vê vários formatos de curcumina mostrando todos eles o benefício. É lógico que se você fizer a comparação, né? A forma nano vai ser mais eficaz, como eu mostrou aquela meta-análise anterior, né? Então você vê o efeito da curcumina na circunferência da cintura, na diminuição da LTST. Faltou aqui, você pode notar que faltou nesses estudos a gama-GT, né? A gama-GT deveria ser avaliada em todos os pacientes exatamente pelo efeito antioxidante da curcumina. Então, se eu fosse desenhar um trabalho como esse, eu colocaria gama-GT, porque o efeito antioxidante da curcumina vai diminuir bastante a gama-GT. Aqui já é um outro trabalho de curcumina em fígado gorduroso não alcoólico, né, ou esteatose hepática não alcoólica. Eles começaram aqui também com vários trabalhos, né? Quando chegaram no final, chegaram com 16, né? E você vê aqui os trabalhos mostrando o efeito da curcumina, principalmente como referência primária, né, da esteatose hepática. A gente usa muito as enzimas hepáticas, LTST e gama-GT. Aqui você vê algum benefício do QUIC, né, que está associado à resistência à insulina, a severidade da esteatose hepática também, a diminuição das enzimas hepáticas, né? Aqui você vê uma perda de peso. A diminuição das enzimas LTST é o principal padrão que a gente usa, né? Lógico, você pode usar o FIB4, o FIB5, você pode usar o FibroScan, né? Mas o pessoal facilita os trabalhos, talvez tenha relação com o custo também, né? As diferentes formas de curcumina baixando as suas enzimas hepáticas, olha que legal, né? Então, a curcumina traz um benefício de esteatose hepática. Depois, de repente, você pode associar com ômega 3, você pode associar com a N-acetilcisteína, ou você pode associar com a vitamina E, né? Ou até mesmo com a metformina, né? Como aquele trabalho anterior sugeriu, né? Aí se você fala assim, mas eu não me dou bem com a metformina, muita gente relata diarreia, né, com metformina, aí você pode optar pela berberina. Tem formas de berberina mais biodisponível também no mercado magistral hoje, né? E você pode acompanhar pelas enzimas hepáticas, mas nunca esqueça, pelo amor de Deus, não faz igual os trabalhos não.
Tosa gama GT também, tá? E outra coisa que você tem que fazer, que eu acho interessante, é avaliar o PLR, a relação plaqueta-linfócito, também é muito interessante, né? E a relação AST-LT, que é o índice de Ritz, né? O índice de Ritz ele correlaciona com o FIB4. Então, sempre avaliar esses outros exames em paralelo. Se você pede enzimas hepáticas, não custa muito você calcular o índice de Ritz, né? Que é o valor da ST sobre a LT. E o valor não pode ser maior que 1, né? Se ele for abaixo de 1, tudo bem, você está tendo resultado. E se ele for acima de 1 e se você estiver levando a queda, também é muito interessante. Eu falo sempre, isso é uma questão pessoal, né? Quando eu converso com colegas, eu falo sempre a gente pedir a gama GT, a LT-ST, a relação ST-LT, calcular, né? E pedir sempre no mesmo laboratório ou no mesmo grupo, né? Se você consegue, você tem um lado evolutivo. Aí você consegue ver a evolução do seu paciente. Aí você começa uma curcumina e você, nossa, a gama GT do paciente está caindo. O paciente adora esse resultado, né? E você usa como referência. Tá, não está normal ainda, mas está caindo. Ou seja, eu estou acertando no alvo, né? E a gente usa sempre as enzimas hepáticas. Geralmente as enzimas hepáticas diminuem. Você consegue avaliar até a cicatriz hepática também, diminuindo o processo de fibrose hepática. Alguns estudos mostram esse efeito, né? E a maioria dos estudos não mostram efeito adverso. Com a curcumina, mesmo na forma nano, né? O que eu faço? Eu sempre como alguma coisa leve depois, porque tem pessoas que sofrem de intolerância gástrica, né? Qualquer coisinha da intolerância gástrica. Então, eu sempre, para não ter, né? Eu consumo alguma coisinha junto. Como aqui em casa eu tenho uma plantação, geralmente eu como meia banana, alguma coisa parecida, né? Aqui você vê a plantação estilo meta-análise, né? Aqui você vê o resultado na severidade da esteatose hepática, mostrando superioridade da curcumina em relação ao placebo. Olha que interessante esse dado, né? A resolução da esteatose hepática também, a maior parte dos trabalhos, tirando esse de Siberi e Karimian, né? O restante todos foram a favor da curcumina, né? E aqui você vê a cicatriz, né, hepática, ou seja, processo de cicatriz que tem relação com a fibrose. Você vê que a curcumina diminui a fibrose, né, a deposição de tecido fibrótico, que posteriormente refletirá nos pacientes uma diminuição da cirrose hepática, né? E aqui você vê, ó, diminuição da aspartato aminotransferase, também a favor da curcumina. Aqui você vê a diminuição da lanina aminotransferase, também a favor da curcumina. Esses 3 últimos trabalhos aqui estão dando fora da plotagem, mas a maioria está dando a favor da curcumina, né? Colesterol total, né? Você vê, aí que eu falo para você, né? O efeito da curcumina ele é muito irregular na dislipidemia. A diminuição da LDL, apesar de ser regular, ele é favorável à curcumina em relação ao placebo, né? O HDL, né? Você vê que na maior parte dos estudos, na média, houve o aumento, né, da HDL. E aqui você vê o triglicerídeo, né? A curcumina ela é mais eficaz em diminuir o triglicerídeo do que o colesterol, né? Isso tem relação com o efeito da mitocôndria, inibição da lipogênese, né? E aumento da lipólise, né? É lógico que tem tudo relação com a dose também, com a biodisponibilidade, né? E aqui você vê, né, o Quick, né? Você vê que o Quick também foi a favor da curcumina, mostrando um efeito na sensibilidade à insulina, né? Aqui a perda de peso, índice de massa corpórea, né? Também levemente a favor da curcumina, mas cá entre nós, né? A curcumina não é o produto para você levar o paciente a perder peso, né? A curcumina é o produto mais antioxidante e inflamatório. E os efeitos gastrointestinais, principalmente a curcumina que não é nano, quando a cápsula desintegra no estômago, ele faz uma solução hiperosmolar, né? E aí você tem a prevalência de intolerância gástrica, né? E o placebo, como ele tem que ser enchido com alguma coisa também, né? Ele não vai uma cápsula vazia. O produto que eles colocam muitas vezes também pode causar intolerância gástrica, né? Então, tanto a curcumina quanto o placebo, no caso aqui, em um estudo foi superior e o outro foi inferior. Então, você note que o problema da intolerância gástrica não é você ter uma molécula específica, é você pôr um produto que mistura muito rapidamente com o ácido clorídrico do seu estômago, né? E gera uma solução hiperosmolar, né? E aí você tem essa contração do seu estômago, gerando essa sensação de problemas gástricos. Então a curcumina, ela é um corretor de metabolismo, né? Eu gosto muito da curcumina porque a curcumina
induz a biogênese mitocondrial. Ele também, segundo estudos mais recentes, induz a mitofagia, né? Eu não falo muito isso, porque eu estou esperando mais dados, mas os estudos mostram que ele induz a mitofagia, diminui a resistência à insulina, melhora a dislipidemia, particularmente hipertrigliceridemia, melhora a resistência à insulina, melhora a diabetes tipo 2, né? Tem uma atividade antioxidante e anti-inflamatória, e eu não coloquei aqui detoxificante, né? E a curcumina também, ela tem um efeito pré-biótico. Há estudos sugerindo que a curcumina melhore a desbiose nos pacientes, levando os pacientes à eubiose. Então a curcumina tem muita aplicação no metabolismo, né? Diabetes tipo 2, principalmente resistência à insulina, esteatose hepática, né? E é lógico que você tem que avaliar com critério os seus pacientes quando você vai usar, a dose vai usar e o formato. Eu sou bem honesto com vocês, eu uso a curcumina nano, né? E para mim é um produto que, particularmente na minha análise, é muito eficaz. Eu vejo o pessoal prescrevendo para osteoartrite, para esteatose hepática, e a maioria do pessoal está bem satisfeito com o produto, né? É lógico que uma molécula não vai funcionar em todo mundo de forma igual. Por quê? Porque nós temos a nossa heterogeneidade, né? Isso é que faz com que a gente ainda fique e sobrevive sobre a face da Terra. Então, nem todos respondem da mesma forma, mas cabe a você fazer a seleção dos pacientes que vão responder melhor. E, evidentemente, que os exames vão ser fatores fundamentais, particularmente a resistência à insulina, hemoglobina glicada, enzimas hepáticas. Não esqueçam nunca de pedir a gama-GT, porque eu gosto muito dela, né? E sempre faça o cálculo ITST, que é o índice de Brice, né? Para você ter um controle melhor do seu paciente, tá bom? E fazer a aferição da pressão arterial também, põe o paciente sentado, espera alguns minutos em repouso, né? Para ter um padrão sempre do mesmo critério. Então você tem que padronizar o seu trabalho, como você faz suas coisas, para dizer se o produto funciona ou não, né? E quando é tudo bem feito, você obtém resultado sim, tá bom? A curcumina então é uma boa forma para você utilizar para ajudar a controlar suas desordens metabólicas. Legal, meus meninos? Obrigado pela atenção. Beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, deixa eu tentar interromper aqui, né? Legal? Pessoal, se vocês tiverem dúvida e vocês quiserem deixar aqui no nosso chat, na abinha Q e A, podem aproveitar agora para tirar suas dúvidas, tá? Que eu vi não tem nenhuma ainda até agora. Não, que ótimo, é sinal que Não. você entendeu tudo, né? Entendeu tudo, não tem nenhuma dúvida. Isso é muito bom. Ou pode ser também que o pessoal entendeu tão pouco que não sabe nem para pedir, perguntar, mas eu acredito que não. Mas pessoal, manda as perguntas aí que eu tô aqui exatamente para responder as dúvidas de vocês, se eu souber a resposta, evidentemente, né? Nem todo mundo sabe tudo, né? Então, muitas vezes a gente falha nas respostas. Deixa eu fechar o meu Instagram aqui enquanto você espera as perguntas aí, tá? Tá, vou ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui para a gente poder finalizar a nossa aula. Gente, se vocês tiverem, não fiquem com receio, ó, não, já começou a surgir agora. A Aira Portilho, Henri, está perguntando. Ferritina de 346, se a curcumina tem uma boa resposta. Ferritina de 346. 346. Olha só, o ferro, ferro para ser quelado, você tem que fazer uma espécie de ritual, né? Por quê? Quando você administra um quelante de ferro e a curcumina e os polifenóis em geral, flavonoides, são quelantes de ferro, mas ele precisa ter. Aí você tem que olhar a molécula, tá? Para ele quelar o ferro, ele tem que ter ou duas hidroxilas ou dois corpos cetônicos emparelhados, que é a única forma, porque o aldeído não faz emparelhamento, né? A curcumina tem esse formato, né? A curcumina tem dois corpos cetônicos, se não me engano, assim, emparelhados, e aí o oxigênio quebra a ligação e ele liga no ferro, ferro bivalente. Então a curcumina é capaz de fazer aquela ação do ferro. E há estudos que a curcumina é um quelante de metal também. Eu acho que eu mostrei isso naquela aula sobre mecanismos, né? Como a curcumina é quelante de metal, o ferro, o cobre podem ser quelados pela curcumina. Mas o que geralmente eu faço, Aira? Eu administro a curcumina na forma nano, que vai ter uma absorção melhor, e eu sempre tento tirar o ferro da ferritina, que aí você vai diminuir mais o ferro do que o normal. Por quê? Eu sempre falo nas minhas aulas, o que é quelatável é só o que é livre.
Então você fala assim, esse produto aqui tira, vamos supor, o ferro lá de dentro da célula, não tira, tá? Ele pega só o que está livre, circulando lá fora, no seu meio extracelular. E o que eu faço então? Eu pego o ferro que está na ferritina e tiro ele de lá. O que eu uso para tirar? A vitamina C. A vitamina C é uma molécula pequena, é redutora. O que ela faz? A ferritina é um tetramérico, né? Então ela tem quatro. É como se fosse o globo partido em cruz, né? Então ele tem quatro subunidades e dentro dessas subunidades o ferro está ligado na proteína. Toda molécula redutora pequena ela entra nesse espaço entre as subunidades da ferritina e e reduz o ferro. Quando o ferro é reduzido, ele cai na circulação sanguínea. Aí o que acontece? Você diminui o ferro da sua ferritina e automaticamente você vai diminuir a ferritina. E aí você quela o ferro. O que eu faço então? Eu uso geralmente um flavonoide, um polifenol, mas ele tem que ter sempre essa ou cobre cetônico ou hidroxila emparelhado, tá? Se não tiver, a eficácia não vai ser grande. Geralmente eu faço assim, ou curcumina, às vezes eu uso a quercetina, né? A oloritina também faz isso. Aí você administra para o seu paciente junto com vitamina C. A vitamina C vai tirar o ferro da ferritina dentro daquela estrutura tetramérica, né? E aí quando ele sair você vai lá e quela. Então você usa os dois juntos, tá? A vitamina C com a curcumina, que aí você vai acompanhar a queda da sua ferritina, mas a ferritina demora para baixar, tá? Você vai dosar a ferritina depois de uns 2 a 3 meses. Você vai notar que ele vai caindo devagarzinho até atingir o nível normal. Apesar de que, pela toxicidade do ferro, e o ferro em excesso, ele é associado à catálise de reação de Fenton e Haber-Weiss, né, que gera radicais livres. Como a curcumina é antioxidante, esse primeiro efeito na toxicidade via radicais livres, a curcumina já combate, né? Como estimula o NRF2, ele já vai aumentar enzimas antioxidantes. Então, essa capacidade do ferro de catalisar a reação de Fenton já vai ser inibida pela própria curcumina. E a curcumina com a vitamina C vai quelar com o ferro. A vitamina C só vai servir para tirar o ferro da ferritina. Saindo o ferro da ferritina, você quela e ele vai ser eliminado, né? É como eu geralmente faço o meu racional para tratar a ferritina alta, né? Isso eu vi num trabalho, mas não era nem avaliação primária, tá, Cláudia? Era um dado lá onde o pessoal que tinha usado os produtos, a ferritina tinha diminuído bem, né? Aí eu coloquei a vitamina C e na primeira pós-graduação que eu coordenei na FAPES, onde eu fiz a maior parte das aulas, né? Eu desenvolvi com o pessoal de lá uma fórmula para quelar a curcumina, para quelar o ferro. Eu também pus um lipóico naquela formulação. Basicamente, aquela formulação minha é lipóico mais vitamina C. Você pode usar a vitamina C com curcumina também ou associar os três. E o lipóico é um quelante inespecífico do ferro. A curcumina ele é mais quelante do ferro. Inclusive, se você quiser associar a curcumina para quelar o ferro no seu corpo, a forma nano é a primária, a mais interessante. Agora, você pode usar a cúrcuma comum, né? A curcumina comum na hora da refeição. Vai diminuir a absorção de ferro, mas não do ferro M. Aquele ferro, não do ferro M. O ferro M não é quelatável no seu intestino. A forma M ele atravessa direto a mucosa intestinal, por isso que tem a boa disponibilidade. Então você vai quelar o ferro que está livre também no seu intestino. O ligado ao M não é quelatável no intestino. E às vezes a gente se engana e pensa que é, né? E não é na verdade. Então sempre tem que levar em consideração esse racional, tá, Ira? E ela perguntou aqui se precisa ser uma alta dose de vitamina C. Não, cada vez que você der a curcumina, aí você usa o curete aí uns 100 miligramas, você coloca aí uns 200 miligramas de vitamina C. Não precisa mais que isso não, porque 200 miligramas, segundo o PNAS, o President of National Academy of Science, é a dose onde você tem o maior custo-benefício, né? Ou seja, onde você absorve o mais possível, né? Ou seja, o máximo. Aí o ideal é você fracionar em várias vezes, né? E que lá várias vezes, por exemplo, 2, 3 vezes, ou de 8 a 8 horas, por exemplo. Aí sempre você vai estar quelando e tendo efeito antioxidante. Então não precisa ser grande dose não, né? E vocês têm uma vitamina C de alta personalidade também, né, Cláudia? Eu me lembro muito bem que eu cheguei a usar, né? Que era qual mesmo? Temos. É o Puri Whey C, que ele acaba tendo aí ele é
complexado com bioflavonoides cítricos e com ácido graxo. E aí tem uma melhor permeação na célula. Ah, olha, então é uma opção também, né, para você usar o produto, né? Então, também tem essas possibilidades adicionais aí que você tem que levar em consideração. Eu sempre faço ou lipóico, quercetina ou curcumina junto com a vitamina C, né? E o resultado sempre é bom. Mas assim, não é uma queda brusca, né? É uma queda lenta e gradual, porque às vezes a gente pega um paciente aí com uma ferritina muito elevada. Eu gosto da curcumina porque ela também é antioxidante, né? E ao ser antioxidante, ela diminui a toxicidade do ferro na catarse de reação de Fenton e de Haber-Weiss. A gente tem uma pergunta aqui da Miriam, ela está perguntando se existe alguma interação entre a curcumina e o zinco, diminuindo a absorção do mineral. Sim, existe o polifenóis em geral, taninos, né? Isso você estuda na curso de nutrição, né, Cláudia? Diminui a absorção de oligoelementos e tiamina, né? Só que tem uma coisa, né? O curete não faz isso. O curete na forma nano, ele tem um encapamento, né? O sanduíche polar a polar, ele faz aquele revestimento da curcumina e vai ser liberado dentro do seu corpo. Então você pode esquecer essa interação quando você usa, por exemplo, o curete ou um produto nano que não está livre, né? Agora, se você consumir, por exemplo, a curcumina não nano e consumir lá com o seu zinco, aí você vai ter aquela ação. O pessoal às vezes prescreve junto, né? Lógico que cada um faz as coisas como quer, mas eu nunca indico. Porque quando os dois estão livres, eles vão reagir no seu intestino. E os polifenóis, os flavonoides, os taninos, são conhecidos por interagir com oligoelementos, ferro e cobre principalmente, né? E também a tiamina, eles diminuem a absorção de tiamina. E às vezes você vê tudo junto num produto só, né? Tem coisas que a gente não tem explicação. Molibdênio, por exemplo. Você vê naquelas formas comerciais feitas pela indústria, molibdênio junto com o cobre. Na doença de Wilson, a gente usa o molibdênio para quelar o cobre e usa o zinco para quelar o cobre. Como é que você explica que nós usamos zinco para melhorar a doença de Wilson, com excesso de cobre, usamos um molibdênio para diminuir a absorção de cobre, que também acontece no Wilson, e o pessoal coloca junto também por formulação. É meio discrepante isso, né? Se você fizer tudo racionalmente bem feito, seu paciente vai melhorar com certeza. Eu não colocaria, né, o zinco com uma curcumina na mesma fórmula. Se você fizer o curete que é nano, você não tem essa interação, aí você pode fazer, né? Mas a normal eu não faria, né? Então, assim, um cobre também não, assim como uma B1 também não, eu não colocaria. Mas no caso da nano, no caso do curete especificamente, que tem aquela encapamento do sanduíche polar a polar, você não tem essa interação com o seu intestino, tá? Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram questionar? A gente acabou respondendo aqui todas que tinham no chat. Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, Henri. Ah, aí, tem alguém mandou um recado aí, pergunta? Ela só utiliza o corante. Ela falou, a Miriam, eu só utilizo o corante. Eu também, eu também. Eu tenho umas manias. Eu falo para vocês que eu não falo aquilo que eu não acredito. Então você nunca me verá falando de um produto que eu não uso em mim, ou que eu não use na minha mãe, na minha esposa, entendeu? Eu sempre defendo, eu sempre falo do que eu acredito. É mais fácil. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu não defendo alguma coisa que eu não acredito, né? Então, é o meu padrão. Por isso que você vê, eu estou animado. Eu até falei muito rápido hoje sobre curcumina. Na próxima eu vou falar mais lentamente, né? Porque eu sou animado. Então, às vezes, eu sempre tenho aqui em cima, não sei onde foi meu cartaz, fale mais devagar ou fique menos de tiro do pé do acelerador. Porque quando eu falo sobre um tema que eu gosto, eu geralmente disparo para falar, é como se fosse uma matraca. Mas eu também uso. Eu já contei essa história para vocês, né? Quando a Karina estava aí, ainda chamava Via Farma, né? Quando eu tive câncer, eu liguei para ela, ela me mandou o curete, eu comecei a usar, né? E depois de alguns anos saiu um estudo do Cufox, né? Que nós vamos falar depois sobre curcumina e câncer, né? Exatamente sobre o Cufox, que era o N4FOX6, mas a curcumina, aumentando a eficácia do tratamento de câncer de coloretal e também diminuindo a recidiva, né? E eu uso até hoje, né? Também o produto, então para mim é tranquilo, tá? Henri, eu acho que é isso. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, então eu queria te agradecer. Subiu mais um.
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não tá deixando eu. Deixa eu. Ah, pra ver se eu posso mandar o material da vitamina C. Mando sim, tá, Miria? Eu compartilho com você o nosso material do Puri Whey C para que você possa ter as informações a respeito do produto. Já copiei aqui seu e-mail e a gente encaminha para você via e-mail, tá? Pode ficar tranquila. Então, queria te agradecer, Henri, por mais uma aula, foi maravilhosa. E espero todos vocês na próxima aula. Muito Vocês. obrigada, Beijão. Henri. Tchau, tchau.